muito bem-vinda aqui! Chegamos para nossa vitrola musical de número 6. Eu sou a Adeli Dezembro, você está no canal do Posso Tocar e você sabe que aqui na vitrola, nesse quadro de aulas que está rolando, onde você escuta a música, onde você aprende música, onde você entende, compreende a música de uma outra forma, para que de fato teu olhar se expanda sobre a música, para que de fato as tuas ideias musicais se ampliem e que assim você alimente a tua habilidade musical, seja capaz de destravar da onde você tá, para de sofrer com a partitura, com os acordes, com tirar a música de ouvido, com o que quer que seja que tá te segurando aí, te impedindo de alcançar um outro nível, um nível mais profissional, mesmo que você não queira ser um profissional, que tenha a música como uma profissão, mas que você toque tal qual um profissional, né? Toque se sentindo realizado com a tua sonoridade, toque com paixão e com autorrealização mesmo, sabe? Sabendo que você tá fazendo uma coisa bonita. Então, baseado nisso, eu espero que você curta essa aula, porque ela vem colaborar, é um passinho a mais para essa tua caminhada, para essa chegada, para esse foco de autorrealização com a música, tá? Hoje a gente vai falar sobre pontos importantes do aprendizado da teoria, que nem sempre ficam claros para nós, como não ficou para mim na época que eu estudava teoria, e que se não ficarem realmente claros, não adianta, não faz muito sentido, sabe? Não colabora com o nosso crescimento musical. Então, até por muita experiência própria, por ter sentido na pele, assim, o quanto que às vezes o ensino teórico não mudou nada, não impactou muita coisa, eu vim aqui com esse tema e eu vou dividir com você alguns pontos importantes que eu quero que você tome nota, que você reflita e que você leve para o teu dia a dia, tá bom? Interage, curte aqui o canal se você é novo, não conhece, não curtiu ainda o canal, se gostar da aula, curte a aula, curte o canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber as notificações de novos conteúdos e participa, tá? Interage aí. Hoje eu estou toda fanha porque eu peguei gripe, então eu tô assim fanha desse jeito que só por Deus. Mas tudo bem, a gente vai fazer a aula fanha mesmo, tá? Hoje eu fico assim, gente, ó. Daqui a pouco eu tenho que dar uma parada um pouco, porque eu tô toda congestionada, mas tá tudo bem, passa, né? Parece até que eu tava chorando, mas eu não estou emocionada. É gripe mesmo, gente. Mas vamos lá, hoje eu preparei para essa nossa aula, para essa nossa conversa, essa música aqui que é muito bonita, que eu acho que você vai gostar e que provavelmente você conhece, tá? Eu peguei ela numa versão para violão, essa partitura aqui é de violão, a escrita dela tá para violão, ou seja, ela foi adaptada porque o original não é para violão. Originalmente ela foi concebida para piano. Ela é uma música do Beethoven, é um tema da Sonata ao Luar, é o primeiro movimento de uma das sonatas dele, que ficou popularmente conhecida como Sonata ao Luar. E aqui tem uma transcrição dela, uma adaptação para violão. Não foi o Beethoven que fez a adaptação. Foi esse Mangore aqui, esse arranjo aqui, ó, A.B. Mangore. Esse rapaz, eu acho que é um rapaz, não sei, que fez a adaptação para o violão. Então, eu vou tocar aqui, tá? Do jeito que tá escrito nessa partitura, para que você possa lembrar de qual música eu tô falando, que provavelmente você conhece, tá? Gente, ainda bem que eu vou tocar e não cantar, né? Porque eu tô tão fã aqui, só por Jesus, ó. Você conhece, né? E aí não sei mais, né? Porque aí tem que descer aqui. Onde? Aqui, ó. É aqui. Nesse compasso 13 aqui, ó. Ah, opa, eu errei, era aqui. Você conhece, né? Uma linda música.
aí vai pra segunda página. E aí vai. É um arranjo de 3 páginas, ó. Bonita essa sonata luar, não é? Então, eu toquei exatamente o que tá escrito, tá? Eu adaptei aqui, né, pro piano. Mas o original não é assim, é um pouquinho diferente porque ela foi escrita originalmente para piano. Mas não importa, aqui é uma transcrição, foi adaptada para o violão e eu toquei essa adaptação aqui, né? Muito bonita, não é? Agora, por que eu trouxe tema? Com licença, gente. Eu preciso me livrar dessas coisas que estão em mim. Eu não consigo falar, né, com isso aqui, gente. Não dá pra falar desse jeito. Bom, vamos lá. O que você tá rindo? Não, Bart tá rindo. Não sei o que tá rindo, mas tudo bem. Tô toda congestionada. Mas, ó, por que eu trouxe essa música aqui? Por quê? Quando a gente olha essa partitura, alguns pontos que nos ressaltam aos olhos aqui e que são característicos do aprendizado teórico. A clave, a gente aprende a clave, e aí esse é um ponto que a gente, quando começa a fazer aula de teoria, a gente estuda essa clave aqui, a clave de sol. E a clave vai nos ajudar a identificar o nome de todas as notas, então a gente passa por essa fase de, ó, essa notinha aqui chama Mi, essa nota aqui chama Lá, essa outra aqui chama Dó, tudo bem? Esse é um ponto que a gente estuda e que a gente aprende logo nas primeiras lições de teoria. Outro ponto que nos ressalta aos olhos aqui, que a gente estuda, é o fato de haver aqui uma tercina, tá vendo? Isso aqui, ó, é um movimento de tercina. Essas notas aqui são uma tercina, que é um tipo de quialtra. E a gente estuda a quialtra. O que a gente aprende nos livros de teoria, nas aulas de teoria? A gente aprende, olha, a quialtra é aquela divisão de ritmo, de escrita rítmica, que altera, por isso que chama quialtra, que ela altera o que seria o correto. Porque quando a gente bate o olho aqui na fórmula de compasso, que é mais um ponto que a gente aprende dentro do campo de estudo teórico, a gente aprende a olhar esse 4x4 e a saber que no 4x4 tem que haver 4 semínimas por compasso. E que cada semínima só pode se dividir em 2 colcheias, porque a divisão das figuras é essa, uma semínima é igual a 2 colcheias, e aí por consequência vai ser igual a 4 semicolcheias, a gente aprende isso. Mas aí, de repente, você vê 3 colcheias, sempre um grupinho de 3 colcheias, ó. Então, isso é uma divisão errada. Uma divisão que está alterando o que a fórmula de compasso traz, né? Tá vendo aqui os 3 grupinhos constante? Aliás, 4 grupinhos. 4 grupinhos de quialtras que, por ter 3 notas, é uma quialtra chamada tercina. Então, isso a gente aprende, a gente reconhece. Fala, olha, aqui eu aprendi na teoria, isso é uma quialtra, é uma tercina. E a música inteirinha tá tercinada. Tá vendo? Ó, tercinada, o tempo todo tem tercinas, em todos os pulsos. E tá tudo bem, a gente aprende, a gente reconheceu visualmente que tem uma tercina. Outro ponto que nos chama a atenção e que a gente aprende na teoria, o fato de existir acidentes aqui, ó. Tem, por exemplo, aqui um sustenido, ó. A gente aprende aqui, tem uma notinha com sustenido aqui também, ó. E nós estudamos sobre isso. Aqui tem um bemol. Quando a gente estuda teoria, a gente vai aprender que o sustenido e o bemol são os chamados sinais de alteração. São aqueles sinais que aparecem do lado de uma nota e que altera o ritmo dela? Não. Altera a altura dela. Muda o som dela. Então, o bemol, no caso, muda o som porque ele faz ela descer um semitom. Ao invés de soar isso aqui, soa isso daqui. O bemol e o sustenido faz a nota subir um semitom. Por exemplo, essa nota aqui, se ela tiver com sustenido, ao invés dela ser isso, ela vai ser tocada um pouquinho mais aguda. Ela sobe um semitom. E tudo isso a gente aprende na teoria e aprende a transferir para o instrumento. Tá tudo certo quanto a isso, ok? Foi o que eu também aprendi. É o que você está aprendendo, né? Isso nos ressalta aos olhos. Agora, uma curiosidade também que aparece aqui, que me chamou a atenção nessa partitura, é que não existe nessa transcrição aqui, né, nesse arranjo desse Mangori aqui, ele que fez o arranjo, né, vamos marcar aqui, ó, o nome do arranjador, nesse arranjo dele aqui, nessa partitura que ele montou, não tem nenhum sinal de dinâmica, não tem nada ali para indicar expressividade, não tem nada, não fala se é forte, se é fraco, se é meio forte, se é meio fraco, ó, a partitura inteira não tem nada, não tem um sinal de dinâmica. Então é uma partitura pelada, tem as notas,
tem o número das casas, tem a indicação do polegar aí que toca, né? Porque é uma partitura para violão, então tem esse P o tempo todo, P, I, M aqui, tá vendo, ó? Esse P, I, M aqui, ó, Pzinho aqui, isso não é indicação de dinâmica, isso é indicação dos dedos que o violonista vai usar para tocar. O P para indicar o polegar, o I para indicar, para representar que é o indicador que vai tocar. Nossa, gente, eu tô com uma gripe. Sabe quando arde? Agora ardeu assim. Eu não sei, acho que ardeu até o meu coração. Sabe aquelas ardências que dá? Enfim, vai passar. Então, esse pezinho aqui não é de dinâmica, aqui é para indicar os dedos, né? Inclusive o A é de anelar, é o dedo anelar, né? Isso, é para indicar os dedos do violonista, tá? Então não tem sinal de dinâmica. Aqui, ó, indica, se eu não me engano, a corda ou a casa, sei lá, né? Esse 6, a corda 6. E esse 2 é a posição, né? Na segunda posição, alguma coisa assim. Todas essas indicações que estão aqui são indicações que dizem respeito à execução do violonista. Isso não serve nada para o piano, não me interessa, isso eu não levo para o piano. Porque no piano não tem a sexta corda, no piano não indica que eu vou tocar com o polegar, colocando o P, isso é indicação de violonista, tá? Tá tudo aqui para indicar para o violonista, mas não tem nada indicando dinâmica. Esse arranjo tem 3 páginas. E nas 3 páginas não tem, ó, você pode, eu tô olhando aqui as pautas, ó, não tem nenhum sinalzinho de dinâmica. É uma curiosidade curiosa. Não tem nada, tá? Mas tudo bem, até aí, porque você sabe que quando a gente vai estudar sobre dinâmica, dentro da teoria, o que a gente encontra nos livros teóricos, a gente encontra, olha, para colocar a dinâmica de uma música, que nada mais é do que trazer sons mais fortes ou sons mais fracos, fazer essa expressividade mais aberta, mais cheia, mais brilhante, ou fazer ela mais aveludada, mais romântica. Para indicar isso, existem uns sinais de abreviatura. Então, coloco o P quando é para indicar um som suave, porque P é uma palavra italiana que significa piano. Piano em italiano é o suave. Ou coloca o F de forte, em italiano forte, significa tal qual no português, significa forte. Ou coloca o FF para ser o fortíssimo. Ou coloca aquele sinal de crescendo, crescendo. Enfim, e não tem aqui, né? Tem nada de dinâmica. Então, segundo o que a gente aprende na teoria, é uma música, digamos, neutra. A gente não precisa se preocupar com dinâmica, né? Pois é. Aí é que tá. Então, isso me ressalta aos olhos. Quando eu olhei, eu enxerguei isso. É clave de sol, eu sei o nome das notas, tem tercina o tempo todinho. Tem algumas notas ali com sustenido e bemol no meio da música. E tudo isso me chamou a atenção. E me chamou a atenção também que não tem dinâmica. Ok. Agora, o que eu não encontro nos livros de teoria sobre esses assuntos e que é importante que eu venha desenvolver e que foi o que não foi desenvolvido em mim lá atrás, que provavelmente é o que não está sendo desenvolvido em você até hoje. E muitas vezes isso contribui para o teu estacionar. Isso somado com outros fatores. O que, gente? Seguinte, essa tercina que está aí, ela que está aqui, na composição dela, a gente tem 3 notinhas. No caso aqui, eu grifei de amarelo a nota Mi, a nota Lá e a nota Dó. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou até... Aqui de amarelo não vai dar, né? Eu vou escrever... Não, eu vou escrever, ó. Ali nessa primeira tercina, veio a nota Mi, a nota depois Lá e a nota Dó. Tá vendo, ó? Mi, Lá e Dó. Deixa eu aumentar essa partitura. Pronto, assim acho que fica melhor, né? Mi, Lá e Dó. Tá vendo? O que está embutido nessa tercina e que muitas vezes a gente não é induzido a enxergar, não é induzido a ver? Que, na verdade, essas 3 notas aqui correspondem a um arpejo do acorde Lá menor. Oh, Dani? É. A gente não pode apenas olhar para a clave e usar a clave para dar nome nas notas. Claro que vai fazer isso. A clave serve para dar nome nas notas, Mi, Lá e Dó. Mas eu tenho que expandir meu entendimento da música. E eu tenho que observar essa combinação de notas e somar algum raciocínio a essa combinação de notas. Por que o Beethoven usou essas notas Mi, Lá e Dó? Por que ele não usou Mi, Sol e Dó?
Por que ele não usou mi, sol e si? Por que ele escolheu mi, lá e dó? Ah, porque ele quis. Não, você que pensa. Ele escolheu a D dessas notas. Ele sabia por que ele estava colocando esse mi, esse lá e esse dó. E ele sabia porque ele estava pensando num acorde de lá menor. E por que ele estava pensando no acorde de lá menor? Porque lá menor é formado por lá, uma terça em cima do lá, o dó, mais uma terça em cima, o mi. Todo acorde ele é formado por 3 notas que sempre estão numa distância de terça. Então, o lá é a primeira, uma terça, lá, si, dó, outra terça depois do dó, ré, mi, lá, dó e mi. E ele sabia disso, você também já sabe disso, ou está sabendo a partir de agora, porque eu te falei. E ele estava pensando nesse acorde porque ele escolheu compor uma música que está seguindo a tonalidade de Lá menor. Essa é a tonalidade da música. Mas como que você sabe que essa é a tonalidade da música, Daiane? Porque quando você está aprendendo sobre escalas, você tem que lembrar que na escala de Dó não tem nada de sustenido aqui, de Dó maior. Mas na escala de Lá menor também não tem nada de sustenido e nem de bemol. Então você pode ver que não existe acidente fixo, por isso que só existe alguns acidentes ocorrentes, não tem acidente fixo, por causa da escala que está servindo de base. E essa escala que está servindo de base gerou a tonalidade. E ao gerar a tonalidade, ele está pensando num acorde dessa tonalidade. Tudo isso, Dani, você está vendo na tercina? Sim. Mas a tercina, Dani, é uma questão rítmica, não tem nada a ver com acorde, isso aí é questão de harmonia. Pois é. Mas você, na hora, quando você está tendo um estudo musical amplo, que te faz imergir no pensamento do compositor, em tentar entender da onde surgiu a ideia dele, uma coisa não se separa da outra. Você não separa da tercina o pensamento da harmonia, o pensamento dos acordes. Você junta, você mescla as coisas. E isso traz para você uma forma de estudar diferente. Porque você percebe que tem um padrão aqui sempre com o mesmo acorde. E você vai entender que esse acorde parece até que é uma melodia, né? Porque é sempre um acorde arpejado. Cada compasso é um acorde. Parece que você tá aqui numa melodia, né? Mas aí a hora que entra aqui, ó. A hora que entra aqui, você percebe que realmente não era uma melodia. Porque aqui está a melodia. No mi, mi. Tá vendo que tem uma notinha aqui em cima do arpejo? Essa é a melodia da música. Mi, mi, mi. E continua o arpejo embaixo. O arpejo dos acordes. E aí vem a notinha da melodia. Mi, 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 fá, mi, ré, sol, dó. Olha a pausa. É porque acabou a melodia parou aqui um pouquinho. Olha a pausa. E continua o arpejo embaixo. Então você começou a entender que a estrutura da tercina, que a música inteira é tercinada, está mostrando a forma de condução da harmonia. O acompanhamento harmônico está sendo tercinado. Então está sendo um arpejo. Então você entende que estava lá no começo, só na introdução. A introdução era os arpejos. Isso muda o teu entendimento da... Opa, acho que eu fiz errado. Isso aqui. Isso muda o teu entendimento da ideia do Beethoven. Você sabe aqui já que isso é só a introdução. E aí você já entendeu a forma da música também. E agora vai começar aqui, ó. Agora começou a melodia. Mi, mi, mi. E continua o arpejo por baixo. Mi, mi, mi. Deixa eu só ampliar aqui, ó. Mi, eu tô aqui nesse mi. Ainda continua o arpejo. E agora volta. Mi, mi, mi. Mi, mi, mi. Então você vai entendendo que tem aqui a melodia por cima.
tudo isso com a tercina. Agora, fala pra mim, onde você encontra isso num livro de teoria? Explicando isso. Não encontra. Você não encontra isso num livro de teoria. Onde você encontra isso num livro de harmonia? Não encontra. Não encontra. Você vai encontrar lá no livro de harmonia. O que é o tom de Lá menor? O tom de Lá menor é aquele que usa a escala de Lá menor e que tem como ponto central de todos os acordes o Lá menor. Vai usar as cadências, as progressões e vai cair em Lá menor. Tá. Mas isso é a definição e tá correto. Mas isso faz você enxergar o Lá menor aqui? Não. Então, às vezes a gente pensa, mas eu já tenho vários livros de teoria, eu tenho vários livros de harmonia já, eu tenho todo o material que eu preciso para estudar e não saio do lugar. É porque é a forma de aprender música que está muito compactada no conceito e não na vivência. O que você encontra nos livros de teoria, de harmonia, você vai encontrar conceitos. Aqui é assim, aqui é assado, mas o principal gatilho para mudar a nossa qualidade de desenvolvimento, de progresso na música, não é o conceito. É a vivência desses conceitos no dia a dia, em cada música. É colocando isso na forma de estudar. Mas para colocar isso na tua forma de estudar, na hora que você está ali sentado com o teu instrumento na frente, analisando essa música, tentando entender o que o compositor fez, por que ele escolheu essas notas, para colocar esse pensamento no teu dia a dia, toda a sua forma de aprender música tem que ser assim, tem que ser dialogado dessa forma. A tua conversa com o teu professor tem que ser assim, tem que ter essa coisa que você mergulha. Não é à toa que o meu curso chama Imersão Pós-Tocar, porque é assim que eu ensino meus alunos, a imergir, a mergulhar no entendimento da música, a pensar dessa forma constantemente. Aí sim, a vivência vai acontecendo. E isso a gente não encontra no livro. E eu falei só até agora do que tá por trás das tercinas, né? Do que estava por trás das tercinas, e só falei até aí, mas lembra que eu falei também, tem um outro ponto que me chama a atenção, que é os acidentes ocorrentes, aqui, né, os sustenidos bemóis, tem coisa por trás desses sustenidos bemóis, porque quando a gente aprende, num primeiro momento, a gente, e eu digo a gente, porque eu passei por isso durante os meus 10 primeiros anos, e passei um pouco mais ainda, até eu aprender a mudar essa forma de entendimento da música. Então, depois dos 10 anos que eu comecei a mudar a forma de aprender música, de vivenciar a música, ainda eu patinei uns 2, 3 eu fiquei patinando para tentar enxergar o que está por trás. Porque foi muito tempo sem enxergar. Se tivesse sido um começo diferente, não teria demorado tanto, mas tudo bem. Enfim, o que está por trás dos acidentes ocorrentes, gente? Quando a gente aprende acidente ocorrente, a nossa única preocupação é não esquecer de acidentar aquela nota. Porque às vezes a gente esquece de tocar ela sustenido ou de tocar ela bemol. Então a nossa preocupação é não esquecer, é fazer ela no sustenido e no bemol. No caso do piano, na tecla, que é o sustenido e o bemol, né? É essa a nossa preocupação e acabou. Mas na verdade verdadeira, esses sustenidos e esses bemóis que estão aparecendo, eles estão impactando o quê? Um acorde. Uma harmonia nova. O que eles estão escondendo aí é a presença de um acorde diferente, de um acorde que não é daquele tom. É um movimento sonoro que o compositor fez, está soando alguma coisa que cria uma expectativa. Porque se está aparecendo como acidente ocorrente, é que está saindo fora da armadura. Se está saindo fora da armadura dos acidentes que ficam ali na clave, é porque é um acorde diferente. Porque os acordes daquele tom não tem nada de acidente fora daquele tom. Eles têm todos os acidentes daquele campo harmônico. Agora, começou a aparecer acidente ocorrente, o compositor está indicando a presença de acordes fora do tom para criar uma novidade, para criar alguma coisa que você fala, opa, que acorde é esse aqui? Então, você pode ver que aqui, ó, nessa combinação, nessa estrutura aqui, ó, vou pegar aqui, onde ele colocou essas notas aqui, ó. Ai, que nhaca, gente, a Clotilde chegou. Clotilde com A Margarete. com a... Não, não é a Clotilde, eu brinco, porque eu já falei que tem uma senhora de 83 anos que mora em mim. E ela dorme cedo, mas ela também tem dor no nervo ciático. Mas não é ela que tá aqui, porque graças a Deus, meu nervo ciático não está doendo, meu nervo ciático. Então é a Marga, é a Margarete. Amarga. A Margarete, ela só tem sono mesmo.
Ela é uma outra senhora de 83 anos que quer dormir às 8 horas da noite. Então, daí esse horário ela fala, ai, gente, vamos dormir, tô com soninho, cadê meu crochê? É só isso, gente. Ó, mas vamos lá, vamos conversar sério aqui. Deixa a Marga pra lá. Ó, nessa estrutura aqui, ó, que tem esse... É que eu pintei de roxinho aqui. Que notas que tem? Nessa tercina tem o Fá. Depois do Fá tem o Si, que apareceu bemol. Opa, bemol. E depois do Si tem o Ré. Tá vendo? Isso aqui nada mais é do que o acorde de Si bemol. Dani, mas eu não sei. É porque ainda você precisa estudar mais, ampliar mais o teu conhecimento, precisa começar a conceber as combinações de notas. Se você nunca fez isso, eu vou te dar uma dica para você começar a fazer. Para a gente poder encontrar um acorde, sempre tem que ter terças empilhadas. E se você contar de Fá até Si, não é uma terça, é uma quarta. Fá, Sol, Lá, Si. Então aqui eu desconsidero a possibilidade, porque eu falo, tá errado, não tem como empilhar o Si depois do Fá e considerar que isso é um acorde, porque vai ser quarta, então não pode. Então eu continuo olhando de Si até Ré, eu ignoro esse Fá no primeiro momento. Eu continuo procurando as terças. Aí a hora que eu olho de Si até Ré, eu sei que é uma terça. Si, do, Ré. Falo, opa, deu certo. Então, quem seria depois do Ré para ser outra terça? Ré, Mi, Fá. Ah, o bendito do Fá. Esse Fá, ele apareceu lá atrás, ó. Aquele Fá, ele tá bagunçado, esse acorde tá bagunçado. A gente diz que ele tá invertido. Mas o Fá, na verdade, deveria estar depois. A ordem esperada é Si, Ré e depois o Fá. Mas nem sempre os compositores colocam os acordes na ordem certinha. Às vezes eles invertem a ordem. Foi o que aconteceu. Esse é um acorde de Si bemol. Si bemol não existe dentro do tom de Lá menor. Não tem o acorde de Si bemol. Então é o acorde que na hora que está tocando cria uma expectativa. Eu vou tocar de novo, ó, vou do começo para você prestar atenção na hora que eu chegar nesse Si bemol. Vai. Lá do começo que está o Lá menor. Você fala, nossa, esse Si bemol. Outro acorde que não tem aqui é esse, com esse Sol sustenido aqui, ó. Então, isso aqui, essa presença desses acordes aqui diferentes, é para você um indicativo de dinâmica. Você lembra que não tem dinâmica nessa música? Pois é. Mas é justamente por ter acordes diferentes, por ter esses acidentes ocorrentes que vão sugerindo acordes fora do campo harmônico, que cria uma novidade, é justamente isso um indicativo de que eu posso trazer mais som, deixar um pouco mais forte. Eu posso trazer um crescendo para essa região. E depois eu faço um diminuindo. A hora que saiu disso, aqui nesse compasso aqui, ó, eu vou fazer um mais suave. A hora que entrar aqui, nesse compasso. Por quê, Dani? Porque saiu daquela região de acordes diferentes. E nesses dois compassos aqui, nesse aqui e nesse que tem acordes diferentes, eu vou fazer um crescendo para poder trazer uma coisa tipo, olha, tem algo novo aqui, algo que não era esperado. Ó, vou começar. E agora eu vou começar a fazer crescendo. Acorde diferente, porque tem o Sol sustenido no baixo. Eu vou dar mais som e depois eu vou fazer suave de novo. E aí você vai percebendo que nem sempre os sinais de dinâmica são tão necessários assim. Quando você estuda na teoria que tem dinâmica numa música é porque está aparecendo os sinais. Mas nem toda música vai ter, nem toda partitura arranjador coloca os sinais de dinâmica, nem todo compositor mesmo colocou os sinais de dinâmica na música. Às vezes tem, mas às vezes nem o compositor colocou. E como é que os músicos trazem a dinâmica? Como é que tem os momentos que cresce o volume e depois diminui o volume? Pelas mudanças
pelas coisas que não são previsíveis, pelas novidades. Ó, tem uma novidade de harmonia aqui. Então, isso é um indicativo de que você pode evidenciar. Às vezes, você evidencia colocando mais som, mas às vezes você evidencia colocando mais suave também. É quebrando o padrão de expectativa. E quando você tá agora pegando essa dica que eu tô te dando, você vai anotando isso para você como uma orientação de conduta para construir o teu som. Porque a gente começa a estudar e no primeiro momento a gente não se preocupa com o som. Eu falei isso na outra live. A gente se preocupa em tocar a nota certa no tempo certo. E só. E o som acaba ficando meio martelado e tá tudo bem num primeiro momento, porque é uma etapa, né? A gente meio que estuda assim. Fica um som reto. Assim. Mas é um som martelado, um som meio duro. Não é musical. Depois de um tempo, quando eu já aprendi a tocar a nota certa no tempo certo, eu tenho que transcender isso e escutar o meu instrumento, falar: e agora o som que está saindo? Será que eu posso melhorar esse som? Será que eu posso cuidar desse som para ele ter variações? E aí eu começo a explorar. Ah, eu posso. A Daiane sempre fala que quando tiver ali um acorde diferente, eu posso evidenciar. Então, para evidenciar, eu vou começar mais suave. E aí agora, ó, no terceiro compasso, eu vou começar a fazer um crescendo. Ai, meu Deus, mas não, eu vou errar a nota. E agora eu vou fazer suave de novo. Vai aparecer uma nota diferente no baixo. Eu vou dar destaque para ela, que é o sol sustenido. Vou suave. Entende? A partir desse momento, eu tô te ensinando a cuidar de uma importante camada que tem na música, que é a camada da musicalidade. Nós temos 5 camadas a cuidar na música. E eu vou falar bastante disso na Jam. Vem participar da Jam semana que vem, que vai rolar semana que vem a Jornada do Avanço Musical, esse evento que eu faço aqui no canal, algumas vezes só por ano. Esse ano é a primeira vez que eu tô fazendo, não fiz ainda. Você está convidado para vir participar, é gratuito, você só tem que se inscrever para pegar essas aulas que são exclusivas, tá? Que você não vai encontrar aí fácil, então venha se inscrever. Na Jam, eu vou explicar sobre as camadas que a gente tem que cuidar, e uma delas é a da musicalidade. Mas nem sempre a gente é orientado para cuidar dessa camada da musicalidade. Muitas vezes a gente fica focado na camada da técnica, porque a camada que o nosso professor está ensinando para gente, ele está ensinando a técnica do instrumento. E ao ensinar a técnica, ele passa por esses conteúdos teóricos. Foi o que aconteceu comigo durante os 10 primeiros anos. E eu aprendi a tocar piano, gente. Quando o professor ensina a camada da técnica, a gente toca o nosso instrumento. Eu toquei piano. Eu tocava, eu toco. Eu entrei na faculdade de música tocando piano. E foram 10 anos. E fui muito bem nutrida na camada da técnica. Mas faltou as outras. A camada rítmica, a melódica, a harmônica e a da musicalidade. Então eu tocava. Eu tinha dedinhos que me obedecia, porque eu era disciplinada, porque eu estudava. Mas o resultado final da forma como eu tocava não era legal. Por quê? Porque falta a junção das outras 4 camadas, que não tinha sido estimulada. Eu tinha feito aula de teoria, eu tinha feito aula de harmonia, eu tinha feito aula de percepção, porque eu fiz o curso técnico de música. E no curso técnico de música a gente faz essas aulas. Eu tive aula de história da música, não durante os 10 anos, né? Foram 7 anos do curso livre de piano e os últimos 3 anos é curso técnico. E aí eu me formei. E tive aula de teoria, de harmonia, de percepção, de história da música, de canto coral. Tive todas essas aulas que depois eu também continuei tendo na faculdade. Que fazem parte da gente ampliar o nosso entendimento na música. Mas não adianta. A aula em si, com o conteúdo ali trazido nos livros, não traz vivência. Esse é o ponto. Então não mudou. Não mudou a minha sonoridade. O resultado final da forma como eu tocava ficava muito aquém, mas muito aquém de pianistas que eu chamava de talentosos, que eles tinham talento e eu falava, eu não tenho talento, né? Não sei tocar igual eles. E eu não sabia por que eu não sabia tocar igual eles. Apesar de que eu tocava, ok? Eu não ficava errando, eu tocava, mas o resultado final não é a mesma coisa. Falta alguma coisa que a gente não sabe nomear.
Então é isso. Eu aprendi a teoria a vida inteira dessa forma, mas não me resolveu. Foi apenas quando eu comecei a ter o start, ó, você precisa vivenciar. Porque foi a partir do momento que eu comecei a ter essas sacadas que a história começou a mudar. Eu identifico os elementos teóricos, mas eu vou além, eu cavuco, eu cavo, entendeu? O que tem ali, o que isso significa para mim, porque eu busco me aproximar do pensamento do compositor. Como que ele está estudando, como que ele está compondo, não estudando, como que ele está compondo, como que ele está criando aquelas coisas, aquele universo todo, porque é só assim que a gente sai do básico na música. Senão a gente fica anos estudando, mas a nossa forma de tocar, ela é básica. A gente toca, mas ela é básica. Não sai do básico na música, porque a forma de vivenciar não é ampla. Entende? Então a gente precisa começar a buscar diferente. Porque muitas coisas a gente encontra na internet mesmo. Mas a gente encontra esse conteúdo tal qual tem no livro de teoria, no livro de harmonia. Esse conteúdo sem vivência. Esse conteúdo que é do conceito e não passa por outras fases. Vou falar das fases. Então, assim, não passa pelas fases que são essenciais. A gente passa só pela fase do conceito, que é uma só. Tem 4 fases pra gente passar. E aí, fica no básico. E aí a gente, às vezes, se recusa a querer ir além, ou às vezes não é nem que se recusa. Eu sei que tem muita gente que acompanha o canal que quer ir além. Eu recebo muitas mensagens, o pessoal fala, o que eu faço? Muitas perguntas, né? O pessoal quer ir além sim, o pessoal está disposto a estudar. Mas não encontra onde eu acho isso. Porque a integração das fases nem sempre acontece. E especialmente os livros não trazem essa integração das fases. Então o importante é que você tenha essa consciência. Essa consciência que você tem que ter para você cuidar do teu estudo musical. Você precisa ter consciência do que é um processo legal de educação musical. Porque se você tiver, você vai conduzindo. Sabe aquela história do o dono que engorda a vaca? É isso. Não que você não vai precisar de professor, não existe isso. Você vai conduzir, você vai procurar, eu quero uma aula disso, eu quero procurar aquilo, eu quero isso é importante. Você toma papel ativo do teu processo de condução do estudo musical, o que, aliás, é essencial para adulto, né? Porque a gente gosta de entender o que está acontecendo, faz parte do processo de amadurecimento musical, tá? Então é isso. Eu espero que essa aula que eu trouxe aqui tenha te dado nortes, tenha te dado muitos insights, que você tenha anotado esses insights que eu falei e que, acima de tudo, tenha despertado o teu olhar e a tua curiosidade para toda vez que você for estudar, você investigar e se perguntar: por que o compositor fez isso? Esse é o ponto. Por que ele colocou essa nota? Por que ele colocou esse bemol? Por que justamente agora apareceu esse bemol? Foi do nada? Será que ele não pensou para colocar? Ele pensou sim. Tem uma intenção. E aí, ao tentar se responder, você vai puxar o teu leque de conhecimento que você tem. Cada vez, quanto mais o teu leque de conhecimento está maior, mais você consegue ter precisão nessa resposta. Mais você acerta o porquê que ele colocou. Quanto menos o teu leque está alimentado, quanto menos você conhece da música, você não consegue responder por quê. Então precisa alimentar, precisa conhecer mais, estudar mais os conteúdos teóricos. Mas não pode ficar apenas no conceito, tá? Tem que passar para a vivência, tem que aprofundar, tem que exercitar no corpo, tem que ampliar a forma de juntar os conteúdos, juntar as fases, porque isso traz uma forma de estudo diferenciado. Você executa, você tem metas de estudo diferenciadas, tá bom? Espero que você tenha sentido você tenha saído daqui com esse olhar mais velhaco, se eu posso dizer, e mais estimulado, que é isso que eu queria trazer para você, estimular esse teu olhar de estar crítico, de estar investigativo, de não ficar passivo no teu estudo, não entrar na onda do papagaio repetindo apenas, porque a gente tem que repetir, mas não só de maneira passiva. Tem que ser investigativo, porque isso vai fazer você construir uma sonoridade legal, tá bom? Se você gostou, deixa seu like aí. Deixa as tuas observações, o que você achou, dúvidas que foram surgindo, conforme você foi me ouvindo falar, insights que você teve. Interage aí, tá bom? Tá? E eu te encontro na próxima aula, hein?